Boa tarde para todo mundo, eu espero que vocês estejam bem. Na semana passada, a gente estava falando sobre o capítulo 14, né? Aquela questão das taxas. E eu falei para vocês, é bem importante vocês escreverem ou grifarem ali cada função de cada taxa, como chega em cada coisa. Quando eu pergunto para vocês, né, o que é a taxa de crescimento vegetativo, por exemplo? É a taxa de crescimento de vegetação? Não, não é, eu já falei. É a taxa de crescimento do número de pessoas em determinado local. Ela normalmente é uma taxa natural, né? Pode ser ou de filhos nascendo, né? De crianças nascendo, ou de imigrantes. Então, aquela população ali, ela pode aumentar desse meio. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está aumentando a nossa população, certo? Tanto porque tem muita gente de fora vindo, como porque tem muita criança nascendo ainda, certo? E para a gente definir se a taxa se o crescimento vegetativo é positivo ou negativo, ou seja, se está tendo menos criança nascendo do que antes, a gente precisa fazer uma taxa com uma continha, né? Em que dita qual que é o valor da taxa de natalidade, ou seja, crianças nascidas por habitante, né? Versus taxa de mortalidade. Então, você faz uma conta, né? Taxa de crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, para saber se o crescimento é positivo ou negativo. Isso tudo está na página 6. Estou até mostrando aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, isso que está anotado são já as atividades avaliativas. Só dessa página são 3 exercícios da atividade avaliativa. Então, estudem bastante isso, tá? A gente falou sobre isso na semana passada, eu estou só recapitulando. Deixa eu abrir aqui. Onde é que tá? Ih, tá chovendo. Tem que pegar minha galinha. Continuando aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Cadê? Gente, eu me dou muito mal com esses negócios, achei. Aí a gente tem algumas características, tá? E dentro disso, né? Essas características da aldeia global, que é o que a gente está estudando aqui, quando a gente fala em aldeia global, significa que algumas características elas se tornaram muito parecidas, né? Em todos os lugares do mundo, tá? E aí, como eu falei, o crescimento vegetativo, então, é o número de população de um lugar, né? Observando a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, para ver se é positivo ou negativo. Nós também temos a taxa de fecundidade, isso também é importante para saber se está crescendo o número de habitantes, né? Lembra que eu falei que são 2 fatores aqui para a taxa de crescimento? São os fatores de pessoas que estão nascendo e o fator de pessoas que estão vindo, né, imigrantes para cá. E aí, nesse quesito, está na página 7, também tem uma questão sobre isso, né? A taxa de fecundidade, então, ela fala sobre o número de nascidos por mulher, tá? O número médio de filhos de uma mulher tem ao longo da vida fértil, que é em média entre. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Mas a maioria das pessoas tem entre 20 a 38 anos, mais ou menos. Então, essa seria mais ou menos a vida fértil de uma mulher. Elas podem ter, as mulheres têm capacidade de ter mais ou menos na idade, mas esse é o geral, né? E cada vez mais, se vocês observarem na página 7, vocês veem que de 1950 para 2017, a taxa de fecundidade caiu absurdamente, né? O que significa isso? Que, na verdade, as mulheres estão tendo menos filhos do que se tinha antigamente. Pode observar, né? Nossas avós, as bisavós. A minha avó, pelo menos, ela teve 16 filhos. Filhos e filhas, né? No geral, 16. As minhas tias, no caso, né? Elas tiveram, com a minha mãe, elas tiveram entre 3 a 4, 5 filhos. Aqui teve mais, acho que teve 5. Que tem mais. E a minha geração, em compensação, que são dos meus primos, etc., quando muito, eu tenho algumas primas que têm 2 filhos.
né? E a tendência é diminuir mesmo. Por quê? Quais são os fatos que diminuem, né, a produção de filho e a taxa de fecundidade diminui? A mulher começa a trabalhar fora de casa, então diminui, né, o tempo ali para se dedicar, né, à família. Os métodos anticoncepcionais, né, que fazem parte também, contraceptivos, existem vários deles, e a facilidade, desculpa, do contraceptivo diminui a chance das mulheres terem filhos, então diminui também o número de crianças no mundo. Outra coisa é que criança e filho é caro, né? Se você já parou para pensar quanto seus pais gastam com você, com certeza não é pouco, né? Ou seus responsáveis. Então, pode ser com roupa, com alimento, com saída, com alguma coisa que você queira. Acaba que o custo de vida na cidade é muito mais caro do que na área urbana. Quando morava-se na área urbana, né, era muito mais fácil ter filhos. Até porque criança na área urbana ajudava na produção, ajudava na plantação. Lembra que a gente falou sobre a produção de alimentos de subsistência? Então é o pai, a mãe e as crianças trabalhando ali para plantar e para comer, tudo para comer, né? E pouca, às vezes, alguma coisa ali para vender, mas não era muito. Uma agricultura mais familiar, de subsistência. Então, quanto mais filhos, é melhor porque produz mais, né? Só que agora, quando você vai para a cidade, o custo de vida é muito caro. Se algum de vocês aí tem irmão pequeno, irmã pequena, e já viu quanto custa uma fralda, tipo, minhas amigas casam, eu fico assim, tudo bem, casar é uma coisa, né? Mas quando elas engravidam, gente, chá de fralda é um terror, porque só um pacote de fralda é quase R$ 50. Você fica, nossa, imagina ter filho, entendeu? É um troço muito caro. Aí você pensa, já comprou roupinha de bebê? O negócio é desse tamanho e custa tipo 50, 60, R$ 70. Você ficou, oh, Jesus, que negócio caro. Então, no geral, as mulheres pararam, né? As famílias estiveram reduzindo assim, o número de filhos mesmo. O ideal é que fosse, pelo menos, a humanidade substituísse o número ideal do casal, né? Então, um casal que tivesse pelo menos 2 filhos, para que a sociedade seja sempre em crescimento. Isso estou falando tanto política quanto economicamente falando, tá, gente? Porque digamos que quando vocês forem adultos, vocês vão casar. Você e o seu cônjuge, né? Não sei se é mulher ou homem, não sei se eu tô. Com você, ao contrário do que você for. O seu cônjuge, vocês teriam que pelo menos ter 2 filhos para substituir vocês quando vocês se forem desse mundo. Mas as pessoas querem ter um filho só, porque acham que gasta menos, porque dá menos trabalho. Exige menos tempo. Mas aí, por que você precisa? O ideal para a sociedade era ter 2. Porque quando você se for desse mundo, ter 2 pessoas para substituir a produção que você e o seu cônjuge fazia antes. Então, produzindo economicamente. O que está acontecendo no mundo, como está escrito aqui, é o envelhecimento da população. Se você tiver um pouco de dificuldade de entender isso, né, do envelhecimento da população, vocês podem ler e descobrir, da página 10 ao 11, 10 e 11, né? Mostra bem, assim, esse quesito. A população, principalmente na Europa, mas o Brasil está começando a desenvolver isso também, a Europa ela já é um continente envelhecido. A maioria da população ela é velha e não nova, acima de 60 anos. Por quê? As pessoas começaram a ver que era muito caro ter filho, diminuíram a produção de filhos, então, se muito tiveram um filho. Isso acontece também, por exemplo, na China, por exemplo, né? Que são muitas pessoas. Era o ideal não ter filhas para não produzir ainda mais. Então, com aquelas leis de diminuir, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas existe muito tempo. As leis de diminuir, né, a produção de filhos para que não aumentasse o número de habitantes na sociedade, eles acabaram que a cidade ficou envelhecida. Não tem gente o suficiente para trabalhar. Pessoas acima de 60 anos não costumam trabalhar com tanta frequência como os mais jovens, que é naquele sociedade economicamente ativa, sabe? Que a gente falou da IPA, né? E aí nós temos o envelhecimento da população, a expectativa de vida. Por quê, né? Que a população acabou envelhecida. A gente tem alguns fatores, principalmente alta na expectativa de vida. As pessoas antes viviam, aqui ele está dando um exemplo, né? De 1950, que nem faz tanto tempo assim. Minha mãe de 10 anos depois. Para vocês terem uma ideia como é recente, né?
a expectativa de vida era 48 anos. Daqui a pouco eu tô nessa idade aí, sabe? É pouquinho tempo. A gente hoje em dia ainda considera 48 jovem, né? E essa era a expectativa de vida. As pessoas no máximo duravam mais ou menos esse tempo. Para 2019, a expectativa virou 72. Então, as pessoas elas começaram a viver mais. Por quê? Aconteceu que as cidades agora têm água encanada, água tratada, saneamento básico, então local para resíduo de lixo, outro para resíduo de esgoto, né, fossa, etc. Não é tudo misturado, as pessoas ficavam doentes muito facilmente, morriam por qualquer coisa, às vezes estava com uma infecção estomacal, comeu uma coisa estragada, teve diarreia e morreu. Nossa, na cidade da minha mãe, ela falou que muita gente morria assim, olha que situação, né? E a gente hoje em dia sabe, com o desenvolvimento da medicina, que se você tomar água com soro, né, desse caseiro, já pode resolver isso e a pessoa não morre por causa disso. Sabe? Não morre de desidratação por causa de diarreia. Então, gente, a expectativa de vida aumentou porque as pessoas tiveram acesso à saúde, ao saneamento básico. Então, isso é um fato bem importante, tá? As populações, então, elas já envelheceram mais. O problema é que com essa taxa, né, de envelhecimento... Ah, tá. Outras coisas que fortaleceram, né, essa expectativa de vida. Diversos fatores, como socioeconômicos, mais saúde à educação, acesso à educação, à saúde, segurança, ritmo de trabalho diminuiu, porque antes as pessoas trabalhavam até 20 horas por dia, nem uma vez praticamente por semana de descanso. Hoje em dia tem um trabalho, um horário mínimo, né, ou máximo que a pessoa pode trabalhar, né? Acesso ao saneamento básico e outras coisas, como eu falei. Na página 9, né? Quando a taxa de natalidade reduz o pertencial de jovem cai. Então, se a taxa de natalidade, número de pessoas que nascem, diminuiu, então tem poucos jovens, certo? Se esses dois fenômenos acontecem simultaneamente, ocorre um processo de envelhecimento da população. Quando, então, a expectativa de vida aumenta e a taxa de natalidade diminui, a população acaba envelhecida. Por isso é que acontece o envelhecimento da população. Com isso, tem algumas consequências, tanto positivas quanto negativas, né? Isso reflete o aumento da qualidade de vida. Então, quando as pessoas envelhecem mais, ou duram mais tempo, significa que a qualidade de vida naquele ambiente é bom, né? Então, ela tem saúde, tem segurança, tem melhores condições de viver mais. Mas o problema... Deixa eu... Peraí. Um dos problemas... Eu estava lendo o chat. Deixa eu abrir aqui pro meu gato, que ele resolveu pular para poder que eu abra para ele. Ai, travou minha porta. E eu não posso continuar porque eu não tô aí. Ok. Ai, eu nem sabia que tava gravando. Que coisa, achei que tinha parado. Gente, então, continuando, desculpa. A população, então, ela vai envelhecendo, né? E essas consequências, por exemplo, acaba acarretando vários problemas econômicos, porque existem mais aposentados do que pessoas economicamente ativas, ou seja, pessoas produzindo para aquela nação enriquecer. Isso é um problema na Europa, por exemplo. A maioria da população está muito envelhecida e não tem gente o suficiente para trabalhar. Mas outro problema europeu é que eles não aceitam muito bem os imigrantes, que são as pessoas que vão de uma região para outra, né? Menos adultos para compor a força de trabalho. Aspectos da dinâmica... Opa, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Os países desenvolvidos, o crescimento vegetativo pode ser nulo, quase nulo ou negativo devido a uma baixíssima taxa de natalidade e ao percentual de envelhecimento da população. Já em países em desenvolvimento, a taxa de natalidade e mortalidade continuam elevadas. Os países emergentes como o nosso, né, que são aqueles que se desenvolveram rapidamente,
as taxas de natalidade e mortalidade vêm diminuindo. Então, acaba que esses países que são desenvolvidos ou teoricamente melhores, eles estão entrando numa crise exatamente porque não tem pessoas o suficiente para trabalhar, tá? Além do que, se as pessoas vivem mais, dependem muito mais de saúde, muito mais de segurança, precisa ter mais alimento, porque agora cresceu o número de pessoas, então tem que produzir muito mais. Então, tudo isso é acarretado exatamente por causa do envelhecimento da população ou do crescimento da expectativa de vida, tá? Uma outra coisa aqui, página 13, né? Distribuição da população no mundo. Acaba que as pessoas no mundo, elas são distribuídas por questões de ambiente, qualificação do ambiente. Se for um lugar muito frio, tipo Antártica, é muito menos gente do que um local quente, onde tem água, né? Então, as pessoas procuram algumas características mais apropriadas para a vida humana. Então, locais que têm água, locais que têm solo fértil para poder plantar ou para poder produzir, locais mais seguros, com emprego, melhores condições de vida. Tudo isso vai definir, né, uma população absoluta, que são todos os números de habitantes daquele lugar, ou o número de população de habitantes relativo, que é de um espaço específico que a gente está estudando. Por exemplo, a gente tem a população absoluta do Brasil, né, que é o país todo. Agora, a gente também tem uma população relativa na região do Mato Grosso do Sul, ou na região de Campo Grande. Então, aqui só uma partezinha. A gente também tem a questão da densidade demográfica. Por exemplo, se a gente considerar que é o número, né, ali de os locais que mais tem gente, né? Os locais separados mesmo das pessoas. Onde vocês acham no mapa do Brasil que tem a maior densidade demográfica do país? No Sudeste, né? Porque São Paulo, Rio, Minas Gerais são cidades absurdamente cheias, né? Então acaba tendo muita gente. Tem acesso à educação, à saúde, segurança, muito emprego, né? As pessoas acabam migrando para lá. E aí não pode deixar de falar da página 14 e 15, que são as de imigração. A gente também tem questão sobre isso na atividade avaliativa, tá? As pessoas migram por diversos fatores, principalmente, o que é migrar, né? Sair de uma região para outra. Esse processo, saída ou entrada, né? Fluxo de pessoas assim, saindo ou entrando de uma região para outra, em busca de melhores qualidades de vida, melhor saúde, melhor segurança, fugir de determinadas situações, por exemplo, uma greve, uma crise econômica, como aconteceu na Venezuela, um desastre natural, como acontece no Haiti constantemente. As pessoas que estão fugindo de guerra, que saem de um processo de imigração, não porque elas queriam, mas por força maior, porque aconteceu algo muito ruim no lugar que elas moravam e elas estão fugindo, são chamados de refugiados, tá? Se a pessoa está saindo de uma região, por exemplo, eu sou imigrante em Campo Grande, porque eu saí de São Paulo e eu vim para cá em busca de melhor qualidade de vida. Aqui eu sou uma imigrante, não sou daqui. Eu vim em busca de qualidade de vida. Agora, de São Paulo, eu sou uma emigrante, porque eu saí de lá em busca de outro lugar. Entendeu? Então tem a questão do onde que você está, saída ou chegada a determinado local. E isso aqui são variações, né, dos tipos de migração, tá? Acontece muitas vezes, quando a gente migra de uma região para outra, principalmente entre países, existe muita questão da xenofobia. O que é isso? Tá na página 16. Grifem isso, tá, gente? A xenofobia é uma aversão ou antipatia a pessoas ou culturas estrangeiras, frequentemente presente nos países que recebem imigrantes, muitas vezes que provocam perseguição, violência contra esses povos. Por exemplo, no ano passado, uma pessoa que saiu no jornal até, ela estava visitando uma feira e na feira tinha uma caixa de papelão cheia de pedra dentro. E aí estava escrito, para jogar em brazucas. Ou seja, a ideia era que aquelas pedras eram grátis para quem quisesse jogar pedra em brasileiro, porque estava morando em Portugal. E eles entendem como está tirando a força de trabalho daquela região, podia ser um português que está trabalhando. Eles entendem como sendo somos pessoas, qualquer imigrante, né? Isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil também. Como a gente lidou com os venezuelanos ou os haitianos quando eles vêm para cá, acaba mandando eles embora, né? Teve aqui no Brasil também, quando um venezuelano veio para cá, né? Que ano passado, ano retrasado, não me lembro direito, alguém deu uma marmita para um cara que era exatamente um imigrante,
com um caco de vidro no meio da marmita, exatamente porque era xenofóbico, né? Não aceita aquela cultura, acha que eles estão invadindo e atrapalhando o desenvolvimento econômico de um país. Só que, como a gente falou, esse crescimento vegetativo também considera o número de habitantes que estão entrando no país. Então, tudo bem, faz parte também, certo? E aí a gente tem, por último, aqui a questão do IDH. Importantíssimo. Grifa essa parte, página 19, tá? As características do IDH. Vai cair esse ano, vai cair ano que vem de novo. No outro também, então por isso é que é importante vocês saberem sobre o IDH. O que é o IDH? O IDH é um índice que marca, né? Índice de desenvolvimento humano. Então é para saber se a qualidade de vida humana ali tá boa ou tá ruim. E aí ele vai ver qualidade de vida e questão econômica, né? A renda. Gente, aí eu falo, como que a gente sabe a questão de qualidade de vida? Qualidade de vida é algo totalmente subjetivo. Dá para fazer um cálculo, né, da qualidade de vida. Então, ele colocou ali, as pessoas que fizeram, né, esse gráfico, essa contagem, algumas características que definem alguém que tem a qualidade de vida, que são acesso à saúde, a expectativa de vida cresce, a educação, as pessoas conseguem terminar bastante a escola, quanto mais terminarem a escola, países que são subdesenvolvidos, ou bem pouquinho, né? Pouco dinheiro no país, as pessoas têm que trabalhar desde cedo, então tem que largar a escola. Então, tudo isso caracteriza ali a expectativa de vida também, né? Se a pessoa conseguiu estudar bastante. Então, a escolaridade é um fator, tá? Segurança. Saúde, educação, segurança, expectativa de vida, né? E aí a renda é considerado o poder de compra e o padrão de vida da população. Então, você compra tudo que você quer, ou o máximo possível para você ter uma vida confortável? Você tem dinheiro para isso, se você quisesse comprar? Então, quanto melhor o padrão de vida, o poder de compra da população, maior vai ser o índice do IDH também. O índice é marcado de 0 a 1. Quanto maior, mais próximo de 1, melhor é o país. Aí na página 20, tem aqui, né, entre os melhores e os piores. Escreve aí no chat, na página 20, qual que é o melhor país em DH do mundo? E qual que é o pior? Rapidinho. Enquanto isso, eu vou abrindo já. Gente, esse foi o capítulo, eu finalizei, né, esse capítulo aqui. Enquanto isso, eu tô abrindo o outro. Esse outro é rapidinho. Aí eu ia esse chat. Exatamente, Jamile. A Noruega é o principal país, está em primeiro lugar. Ele tem um IDH de 0,95, quase 1, né? Então quer dizer que a qualidade de vida lá é muito boa. As pessoas vivem bem, têm quase tudo que quer. A educação é uma das melhores do mundo. A saúde é uma das melhores do mundo. As pessoas têm uma vida saudável, vivem mais, tá? Em compensação, qual que é o último? Se a gente pensar bem, os últimos deles são países africanos, né? Do continente africano. Níger, exatamente. Lá no número 189, né? Com 0,3 de IDH. Gente, ficaram com alguma dúvida até aqui? Como eu falei, leia o capítulo de novo, grifa lá aqueles dados, né, que eu falei, e vamos entrar no capítulo 15, que fala sobre as redes globais, tá? Gente, isso daqui agora entra numa coisa que a gente vai estudar bastante em filosofia e em geografia, que são os conceitos de globalização, tá? O que são as redes globais? Basicamente, ao longo dos anos, né, o mundo parece que ficou muito menor, cada vez mais fácil acesso às regiões do planeta, né? Por exemplo, se hoje lançar uma música na Coreia do Sul, você pode escutar em tempo real, não é? Do K-pop. Pode ser até BTS. BTS lança lá a música deles, aí acaba que em tempo real a gente escuta aqui. Por quê? Sempre foi assim? Não, nem sempre. Teve uma época que as músicas nem chegavam. Praticamente. Tava falando com o pessoal lá do 9º ano hoje.
o quanto a Revolução Industrial foi importante. A gente já estudou, né, a Segunda Revolução Industrial, mas que antigamente as pessoas escreviam uma carta para a pessoa que gostava, levava 4 meses para chegar. Hoje em dia as pessoas nem gostam de ninguém 4 meses seguidos, já mudou. Imagina só demorar só para receber a bendita da carta. E aí as comunicações eram bem mais difíceis, o local era bem mais longe, trafegar de um continente para o outro demoravam meses. Hoje em dia, a gente consegue chegar do outro lado do mundo em 12 horas de avião, por exemplo, né? E cada vez mais a ideia é que se torne cada vez mais rápido esses processos, certo? Com essas redes globais facilitando o acesso em todos os lugares do mundo, né? Foi permitida uma troca de cultura, de economia, de mercadoria, de contatos entre todos os locais do mundo. Diminuíram as fronteiras, facilitaram os meios de comunicação, de comércio. As fronteiras determinadas pelo Estado, né, pelo governo, não são tão importantes, porque o mercado importa mais. E com isso a gente tem 2 fatores importantes nessa questão das redes globais. É a comunicação, que facilitou muito mais, por meio das tecnologias, do avanço tecnológico da internet, do telefone. Então as pessoas hoje, por exemplo, minha mãe mora em São Paulo, eu moro em Campo Grande. Se no meio da aula aqui eu quiser fazer uma videochamada para ela, em tempo real, a 1.000 quilômetros de distância, eu consigo conversar com ela aqui, ó. Vocês também, certo? Então, automaticamente, todo mundo consegue. Se alguém tiver um amigo no Japão, consegue também. Avanço da tecnologia, facilidade dos meios de comunicação. Gente, coloca o nome no chat aí, por favor. Relacionadas à maneira das pessoas... revolucionaram, na verdade, a maneira das pessoas se relacionarem, né? Tanto por internet, celular, e-mail, WhatsApp, mensagem. Não precisa só escrever como antes. É tudo em tempo real, tanto a comunicação como a informação. Até estava lendo ontem um negócio que falava assim que no início, alguns países, quando a tecnologia ficou, podia fazer coisas e ninguém descobrir, né? O país podia deixar ali, ó, mandar prender todo mundo que publicasse alguma coisa. Hoje em dia, qualquer pessoa com celular consegue transmitir ao vivo em o que estiver acontecendo em qualquer lugar do mundo, né? Então, é muito mais fácil a informação em tempo real. Então, a comunicação entre os países melhorou, os negócios facilitou, porque também é em tempo real, e a proximidade das pessoas também. A comunicação, então, é o primeiro ponto dessas redes globais. O segundo é o transporte. Os meios de transporte, eles evoluíram e modificaram ao longo dos anos. Nós temos características como o transporte, né, da mercadoria, com esse objetivo, né, de mudar a mercadoria de um espaço para o outro, facilitando também a questão econômica entre os países. Também o transporte de pessoas. Antes, a pé, burrinho, carroça, e aí eles foram se modificando até chegar como está hoje, né? Cada vez mais rápido, mais avançado, até de helicóptero, né? Chega em minutos em alguns lugares. Encurtando o mundo, tornando muito mais fácil, né? São Paulo, Campo Grande, quando as pessoas chegaram aqui no início, levava-se 4, 5 meses para chegar em São Paulo. Hoje em dia, de ônibus, eu levo 12 horas. De avião, eu levo 1h40, mais ou menos, para chegar lá na minha mãe, que assim, não é tão longe, entendeu? Apesar de ser 1.000 quilômetros de distância, quando você chega 1h40, que distância é essa? Nem é longe. Isso daqui não dá nem para chegar do aeroporto na casa da minha mãe, entendeu? Esse tempo, porque ela mora longe do aeroporto. Então, as distâncias elas foram encurtando e o mundo parece que ficou menor também. Ficou muito mais fácil chegar aos locais, né? E como que a gente escolhe, então, a forma de meio de transporte? Vai depender, né? A gente vai escolher por meio das distâncias, que tipo de produto ou pessoa que você quer carregar, qual é o custo desse transporte, a questão da segurança e a urgência e o valor, tá? Por exemplo, eu preciso chegar hoje lá na minha mãe porque ela tá passando mal. Então eu vou, né, de avião, é muito mais rápido. Mas eu quero passar as festas com a minha família lá em São Paulo. É um exemplo, tá? Aí eu vou olhar o preço, né? Porque de avião, no Natal, é mais caro. Então, eu prefiro ir de ônibus, que é 12 horas, mas chega mais barato. Não tenho pressa para chegar lá. Então, tudo isso vai depender, né? E aí nós temos algumas formas aqui de sistemas de transporte. O primeiro deles, meio de transporte ferroviário. Por meio das linhas férreas, né? O trem, né? Os maquinários ligados à ferrovia.
alto custo para implantação. Países europeus usam bastante, o Brasil também usou, só que a gente fez besteira, devia ter continuado, na minha opinião. Porque ele tem baixo custo de manutenção. Apesar de ser caro de plantar, de fazer, de colocar lá, ele é baixo custo de manutenção. Então, rapidamente, a pessoa não fica tendo que gastar para arrumar igual BR, né? A cada 2, 3 anos as pessoas têm que refazer a BR praticamente porque tá só o buraco. A ferrovia não é assim, né? Outra coisa é que ela é bem segura, ela não tem um valor muito alto e além da manutenção, né, o custo de combustível, o custo de combustível é bem barato desse tipo. Ela é segura e pouco poluente, ainda mais quanto mais tecnologias avançaram, né? A gente também tem o sistema hidroviário, tá? Que são por meios de rios, lagos, mares, né? O transporte de mercadorias ou pessoas por meio dessa parte hídrica, né? Todo um sistema hídrico. Utilizado tanto para deslocamento de pessoas como de cargas, feitos para grandes volumes, então dá para carregar coisas bem pesadas, como acontece nos portos, né? Em que aquelas enormes containers vão levando produto de um país para o outro, exatamente por meio hidroviário, porque ele é um meio barato e bom de fazer, né? Peraí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O outro meio é o rodoviário. No Brasil, um dos mais usados, apesar da gente ter muita hidrovia, né? Ou melhor, muitos rios e lagos, a gente não usa muito isso, não. Os Estados Unidos usam mais. Em compensação, o rodoviário é o que a gente mais usa. Ele é grande e flexível, né? Pode chegar a várias regiões em curto tempo, e aí considera ruas, BRs, avenidas, né? De transporte, ruins são trânsito, né? Acaba sendo um pouco poluente. Mais utilizado em curtos períodos, o rodovia é mais utilizado, deslocando cerca de 75% de todas as mercadorias do nosso país, tá? Além dele, também existe o transporte aéreo. O problema do aéreo é que ele é um transporte caro, né? Tá, o hidroviário também é caro por um fator. Apesar dos rios já estarem lá, os portos, toda a estrutura para abastecer os navios e as embarcações custam caro, as pessoas acabam achando que não compensa fazer. O rodoviário, em compensação, essa manutenção é um pouco mais barata, né? Porque não precisa ficar fazendo muita coisa na estrada. Tirando refazer o asfalto e colocar iluminação. O aéreo, que é por meio de aviões, eles utilizam-se uma carga de menor transporte, né? Alto custo, então cargas com maior valor agregado costumam ser transportadas pelo avião, né? Utilizada bastante mais para passageiros do que para carga, apesar de acontecer também em cargas de longas distâncias. Além disso, nós temos também o sistema dutoviário, que é esse daqui que vocês estão vendo embaixo. Eu até trouxe uma imagem para vocês entenderem. E eles são de dutos e canos, e eles costumam transportar minérios e gases, tá? Extraem de uma região e eles vão transportando por meio de sucção ali desses dutos e canos, que percorrem diversos quilômetros e podem ficar na superfície terrestre ou na terra ou no mar, tá? Na parte de baixo. Considerados aspectos como custo, capacidade de transporte, tipo de carga, o não perecível, né? A segurança, entre outros, né? Esse tipo de escolha para se fazer que tipo de carga que é transportado desse jeito. Uma outra coisa importante de falar é que, apesar de parecer que a maioria desses meios de transporte não afetam determinados países, afeta sim, gente. Muitos das ruas, das cidades, elas foram modificadas exatamente para facilitar o meio de transporte. Na página 36, ele dá o exemplo de São Paulo, que antes tinha uma vegetação rica, o Lago do Tietê e outros rios eram altos e grandes, e acabou sendo submerso, né? Eles construíram as ruas em cima do rio, né? Isso é um fator, por isso que acontece enchente. Acabou que eles construíram em cima do rio para facilitar ali o transporte das pessoas e de toda a mercadoria, tá? Então, várias vezes a gente nem sabe que, na verdade, a gente está exatamente passando por cima do que a gente modificou da natureza para a nossa necessidade de locomoção. Então, como eu falei, os dois pontos principais é a comunicação e o transporte. Então, facilitou e desenvolveu por meio desse mundo globalizado, dessa aldeia global. Quem colocou o nome no chat, né? Bruna Eros, Amanda,
Ana Sofia, Jamile. Só? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tá bom, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Acabamos esse capítulo, viu? Semana que vem só o 16.